dei algum incentivo para os irmãos para estar começando a assistir pelo menos os cultos lá de Goiânia, né? Tem irmão que não parou, tem irmãos que não pararam de fazer o jejum. E eu fiquei muito, assim, impactado com essa dinâmica do pastor Aloysio referente ao igrejando, né? O que é ser igreja. Muitas das vezes a gente perde a identidade do que é ser igreja e acaba que a gente vem, começamos a frequentar um local e deixamos de ser igreja. E eu acho muito interessante quem está acompanhando as ministrações, né? Cada dia é um culto. E o que ele tem falado são coisas da qual a gente ensina no curso CTE. E é muito interessante que tem muita coisa para a gente aprender. Então eu recomendo aos irmãos, né? Mesmo que a gente já terminou um período de 21 dias, os irmãos poderem estar assistindo também a esse jejum lá da Videira Goiânia, da qual ele está falando sobre o tema de desigrejando, ou quer dizer, igrejando, né? Se tem o desigrejar, então inventamos agora o igrejar, que é o fazer parte da igreja. Então, como ele está falando ali sobre vários assuntos referentes à igreja, eu acho muito interessante disso que foi falado desde a semana passada, que Deus ele sempre tem um propósito nas nossas vidas, né? Semana passada a gente finalizou um que fala sobre restauração da área financeira, e agora a gente está falando um que é voltado para a gente ter um entendimento maior sobre igreja. Bom, sem muitas demoras, então eu gostaria de estar entrando em um texto que se encontra lá em Números, capítulo número 20. Números 20. Versículo número 7. Números 20, versículo número 7. Amém, irmãos? Antigamente a gente tinha que trazer, né? De trazer o livro, eu peço, né, que os irmãos possam estar sentando, ficando aí para poder ouvir bem a palavra. Eu acho engraçado que dia de ceia, bem, a igreja fica cheia, né? Vou fazer ceia todo sábado. E o Senhor disse a Moisés, lá em Números, capítulo 20, versículo número 7. Versículo 8 diz assim, então, Deus disse alguma coisa para Moisés. O que Deus disse a Moisés? Pegue o bastão. Tem uma versão, na minha outra versão, tá? Não é o bastão, mas é outro nome. Toma o bordão, né? Que é a vara, né? Deus deu uma vara para Moisés, né? O cajado de Moisés, né? Então aqui nessa versão ali, está escrito, pegue pode ser essa versão aí. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão. E o quê? E falai a rocha perante os seus olhos. E dará a sua água. Assim lhes tirará a água da rocha e dará a beber à congregação e aos seus animais. Amém? Por enquanto, vamos ficar só aqui nesse versículo. O que esse texto tem a ver com isso que nós estamos falando sobre igrejar, né? Sobre ser igreja? O que é que tem a ver isso com algo da qual tem sido ministrado? E eu estava bem assim sobre o que ia falar, conforme eu vou ouvindo lá, cada coisa que eu escuto, numa conversa com os irmãos aqui, Deus já me direciona para estar falando alguma coisa, e eu já paro e já faço alguma anotação, porque isso pode ser útil em uma pregação. Eu conversando com os irmãos, já vem um insight, que eu paro e já anoto alguma coisa. Então, no decorrer desses dias, eu tenho ouvido muita palavra, pastor Aloysio, o podcast, que é como que é o nome do podcast? Escola da Graça, cast, né? E ele tem falado também sobre isso, sobre essa questão do jejum que estão fazendo lá em Goiânia. Então, o que é que eu posso estar trazendo para nós nesta noite referente a isso? E esse texto ele me chama muita atenção, porque nós estamos vendo um homem que ele tinha uma liderança muito grande. Moisés tinha uma liderança muito grande, amém? Moisés, quem era Moisés? Moisés foi um homem escolhido por Deus para ele ir para o Egito e ter uma grande missão. Qual que era a missão de Moisés? Tirar o povo do Egito, não era isso? Só que não era uma missão fácil, porque a princípio Moisés ele não queria aquilo. Moisés ele queria de todo jeito rejeitar aquele chamado, não era isso? Mas Deus ele vem em Êxodo capítulo número 4, não precisa abrir, vamos ficar só naquele versículo. Êxodo capítulo número 4, ele fala que ele não quer. E ele fala, Deus, eu acho que até o Senhor errou, porque eu sou uma palavra.
uma pessoa que tem até problema para falar. Minha boca é pesada, não sei nem como falar. E Deus vem e fala, então faz o seguinte, você pega o seu irmão Arão, não fala isso? Êxodo capítulo número 4 fala isso. Bom, já que você está com medo, Moisés, faz o seguinte, eu te escolhi. Então você não precisa fazer nada, só pega o teu irmão Arão, vai para o Egito, que lá eu vou te usar de uma maneira grandiosa. E aí ele fica naquele impasse com Deus lá, e ele chega até o ponto de Deus ficar meio contrariado com Moisés, no tanto que ele não queria realmente ir. E chega uma hora que Deus ele faz algo muito interessante. Fala, olha, Deus dá algo para Moisés que era o bordão, ou o cajado, ou a vara. Tem isso, não tem? Então Deus dá uma vara para Moisés. E ele fala, Moisés, joga isso no chão. Quando ele joga aquela vara no chão, o texto lá em Êxodo diz que o que acontece com aquela vara ali? Ela se transforma em uma serpente. O que ele fez? Moisés, eu acho que ele queria correr. Mas Deus vai e fala, pega nessa serpente aí. Na hora que ele pega, ele volta a ser um bastão de novo. O que simboliza o bastão de Moisés? Ou, era o bastão, ou a vara. Se voltar lá no versículo número 8, diz lá, toma o bordão. Toma o bordão ou toma a vara, como está ali. Eu vejo que é Deus que está chamando Moisés, trazendo Moisés. Deus está falando para Moisés de algo que Deus deu para Moisés, que tem a ver com autoridade. Então nós temos uma autoridade sobre nossas vidas, amém? Da mesma forma que Deus deu para Moisés uma autoridade para fazer uma missão, para cumprir uma missão, de ir no Egito e tirar aquele povo cativo do Egito para o deserto, Deus também nos deu uma autoridade. Você tem autoridade sobre a sua vida, amém? Amém. Você tem autoridade na sua vida, amém? Amém. Poucos têm autoridade. Eu creio que Deus vai, até o final do culto, vai nos chacoalhar de uma maneira poderosa. Então Deus nos deu autoridade através dessa simbologia da vara de Moisés. Toma a tua vara. Moisés, eu quero que você use da tua autoridade, do teu poder, do poder que eu dei para você, porque o poder ele não é nosso, o poder sempre vem de Deus para nossas vidas. Então, usa isso que eu te dei e reúne o povo, não é isso? E ele vem e ele reúne o povo. Aleluia. Toma a vara e ajunta a congregação. Eu fico imaginando, porque eu gosto de meditar nesses versículos, eu gosto de ruminar. Eu fico meditando assim, se Deus vai falar assim, Moisés, ajunta a congregação. Eu imagino que a congregação, o povo de Israel não iria juntar de qualquer forma. Mas Deus dá uma direção para Moisés e ele fala, toma a vara. Porque o povo, quando olhar para você, o povo tem que ver que você tem uma autoridade dada por mim para você. Então, quando você está com a autoridade, você vai falar, reúne o povo, e o povo vai vir, porque eles vão reconhecer a autoridade que eu dei na sua vida. Então, nós temos autoridade no mundo espiritual também. Existe um poder, uma autoridade que Deus nos deu. Qual a autoridade que Deus nos deu? Deus nos deu autoridade para repreender demônios. Deus nos deu autoridade para curar os enfermos. Deus nos deu autoridade para fazer com que a palavra dele tenha poder sobre as nossas vidas, amém? Então, quando você estiver no momento de que você está com um problema de uma pessoa enferma perto de você, e você ali não tem muito um remédio, alguma coisa, você pode usar esse poder numa situação extrema. Ou até não, você pode estar usando essa autoridade que Deus nos deu. Então toma a vara, pega o cajado, pega essa autoridade que eu te dei. Moisés pega a vara, ele chama a congregação, chama o povo, reúne o povo, e quando ele pega ali e vai reunir todo o povo, Deus ainda fala para ele, pega o teu irmão, Arão, ele era irmão de Moisés, e tinha mais um, né? Ou uma, quem que era? Miriam. Então, Deus está falando de Moisés não andar sozinho. Mas Moisés também, tendo autoridade, ele ia acompanhado por mais alguém. A igreja é isso. Como igreja, Deus nos deu autoridade. A Bíblia diz que as portas do inferno, o que vão fazer? Não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque a igreja ela tem autoridade.
E a autoridade de Deus, que Deus deu para a igreja, é que as portas do inferno, elas não vão resistir ao poder da igreja. Por quê? Porque a igreja tem um poder, que foi Deus que deu para ela. E é um poder de expulsar demônios, um poder de repreender demônios, um poder de orar pelo enfermo, o enfermo ser curado, um poder a qual Deus nos deu. Então existe um poder sobre a igreja, amém? Mas a igreja ela não pode ser, a igreja não é igreja se ela for uma. Para ser igreja ela precisa de mais pessoas, amém? Precisamos ter mais alguém junto, porque a igreja ela não se faz somente de uma pessoa. A igreja se faz, como a gente falou no começo, por um corpo. Não tem como eu dizer que eu sou igreja, mas eu sou somente uma mão. Vai faltar o restante do corpo, né? Então não tem como isso acontecer. Bom, Deus ele dá a direção para Moisés. Moisés reúne junto com Arão e Deus faz uma revelação tremenda para Moisés. Deus fala ali assim, ó. Então reúne ali com a congregação, você e seu irmão, e diante de você vai ter uma pedra. E ali ele fala assim: e falai a rocha, aleluia. Falai a rocha diante dos seus olhos. Falai a rocha diante dos seus olhos, e dará a sua água, ou seja, e a rocha vai dar água. Não é maravilhoso isso? Quando nós temos o entendimento que nós somos chamados por Deus, amém? Deus nos deu autoridade, amém? Nós podemos caminhar em conjunto, não sozinhos. Deus ele vem e começa a revelar para nós coisas da qual a gente nunca viu. E eu nunca vi sair água de rocha. Talvez tenha em algum lugar por aí. Alguma nascente que furou, chegou de furar alguma pedra. Mas algo daquela situação ali não tinha como. Porque eles trouxeram uma rocha diante de Moisés e Arão e falaram: fale para a rocha, falai a rocha perante os seus olhos. Era algo assim, maravilhoso que ia acontecer. Mas qual que era o comando que Deus tinha dado? Falai a rocha, não é isso? Falai a rocha e ela vai dar a água. Assim você irá tirar a água da rocha e dará água a beber à congregação. Algo maravilhoso, sim ou não? Aleluia. Os irmãos, semana passada eu fazia alguns questionários assim, algumas perguntas, os irmãos ficavam mais, né? Semana passada eu falei de usar foi uma boa pessoa, sim ou não? Então, aqui a gente vê que Deus está fazendo algo grandioso diante de Moisés, diante de Arão, diante do povo de Israel. Qual que era a intenção de Deus ali? A intenção de Deus era que o nome dele fosse engrandecido, não é isso? Puxa vida, vai sair água da rocha, eu nunca vi isso. E o povo ficou numa expectativa. Moisés ficou numa expectativa. Moisés, puxa, eu já passei com esse povo pelo mar. O mar já se abriu, eu vi 10 pragas caindo no Egito. Já vi muita coisa, agora sair água da rocha, eu nunca vi. Então eu creio que ficou uma expectativa na vida deles, de todo mundo ali. Por quê? Porque o nome de Deus ele ia ser engrandecido quando Moisés falasse a rocha. Qual que vocês acham que tinha que ser o comando de Moisés? O rocha, começa da água. Eu acho que ia ser mais ou menos assim. Rocha, da água. Não era isso? Então acontece algo que mesmo o líder, e eu acho muito interessante que diz aqui, ó. Assim tirarás a água da rocha e darás a beber à congregação. Então, a gente pode imaginar que a congregação quando eu falo, são o povo de Israel, né? Então o povo de Israel, eles estavam com sede. Se o povo de Israel estavam com sede, talvez, contudo, todavia, no meio deles tem algum irmão que talvez estava falando: Moisés, estou com sede. Moisés, vai rápido, porque eu estou com sede. Ô Moisés, imagina o homem mais manso da terra naquele tempo, que era Moisés. Ele está ouvindo ali que o povo estava com sede. E chegou um momento em que o homem mais manso da terra, ele ficou irado. Moisés era o homem mais manso no tempo dele, tá? Chegou ao ponto de ele ouvir tanta coisa. Moisés, agiliza, Moisés, eu estou com sede, eu estou com sede, eu estou com sede. E já não era... Quantos irmãos, vocês têm noção mais ou menos quantas pessoas tinha no deserto junto com Moisés?
Não eram 100, não eram 1000, não eram 10 mil, não eram 100 mil, eram quase 2 milhões de pessoas, ou 3 milhões, eu não lembro agora o número exato, mas eram milhões de pessoas. Imagina todo esse povo falando para Moisés: Moisés, eu estou com sede. O que vocês acham que iria acontecer com Moisés? Ele iria ficar ficar meio cótero, né? Ficar meio bravo, não ia? Eu iria ficar. Se 10 já fala para mim está cedo, eu falo: vai, bebe água. Mas não tem água, então, né? E ali era a função de Moisés, então. Deus, conhecendo que o povo estava com sede, Deus falou: o meu nome vai ser engrandecido, porque eu dei autoridade para Moisés. Moisés vai fazer o que eu estou falando junto com o irmão dele, e o meu nome vai ser engrandecido. Era isso ou não era? Era isso. Versículo número 9, Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha sido ordenado. Não era isso? Pega a vara, fala com a rocha. Não era isso? Então o que ele faz? Ele pega a vara simboliza o quê? A autoridade. A vara de Moisés simbolizava a autoridade. Como que vocês acham que Moisés pegou aquela vara? Moisés pegou aquela vara e ele estava irado com uma situação. E nesse momento de irado, dessa situação que estava acontecendo, de todo o povo falar com ele, olha só o que ele faz. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como o Senhor já tinha lhe falado, tinha te ordenado. Versículo número 10, o que Moisés faz? E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes, espera aí, pausa. O comando de Deus, o que era para Moisés fazer? Reunir a congregação e falar E ele falou para quem? Para o povo. Então a gente vê que Moisés ele não estava muito contente com a situação. O povo estava com sede. E ele estava irado. Muitas das vezes, um líder, quando está irado, ele pode te ferir. Eu já falei para vocês, eu volto a falar, e eu vou repetir de novo. Vai chegar o dia que eu vou ferir um de vocês, com uma palavra, ou uma atitude, ou alguma outra coisa. Eu sou esquecido, eu acabo não ligando, tem que ligar para mim. Eu sou muito esquecido, de uma hora ou outra vai acabar que eu vou machucando um de vocês. E se você não vier e falar: pastor, aconteceu isso, eu não vou lembrar, porque eu já está faltando memória aqui na caixola, tem que trocar os pentes. Pente de memória, né? Coisa de computador. Então está faltando com memória. Eu acho que a idade vai passando e a gente vai ficando esquecendo um pouquinho as coisas. Então, se você não vier e falar comigo: pastor, eu não gostei disso, não gostei daquilo, eu não vou lembrar, não vai ser de propósito, mas uma hora ou outra vai acabar machucando de vocês. Moisés, ele estava dessa forma. Talvez você já tenha, líder de célula, já tenha causado isso em algum dos seus liderados. Talvez você que tem uma célula, você é um anfitrião, você já tenha causado isso na célula onde você vai, onde você é líder. Talvez você que está me ouvindo aqui foi alguma vez ferido por alguém. Talvez você já foi ferido por um líder, como nós vamos ver aqui. Já foi ferido por alguém na igreja. E essa ferida ficou no seu coração, criou algo da qual você já carrega há muito tempo. E você não consegue avançar adiante. Por quê? Porque você foi ferido. Irmãos, olha, se Moisés, que era o homem mais manso da terra, ele fez o que fez aqui, pode esperar que uma hora ou outra eu vou fazer. Pode esperar que uma hora ou outra, o líder da célula onde você vai, ele pode me fazer. Pode ser que você também faça isso dentro da sua casa. Pode ser, se Moisés é um exemplo de referência de um homem manso, Moisés era homem de Deus, sim ou não? Um homem de Deus como Moisés. Ele feriu toda uma nação. Será que um de nós também não pode ferir o outro dentro da igreja? Eu estou falando sobre igrejando. Eu estou falando sobre o que é ser igreja. Igreja, um momento ou outro, ou um pastor, ou um líder, ou entre irmãos mesmos, vai chegar uma hora que um irá ferir o outro. Olha só o que acontece com Moisés. E Moisés e Arão reuniram a congregação
E em vez de Moisés falar para a rocha, que o comando de Deus era fale para a rocha, ele vem, ele vira para a congregação, o que ele fala? Ouvi agora, bando de... Como que é? Berdinazes? Bando de Berdinazes. O que é? Incircunciso. Não, incircunciso não era, né? O povo era circuncidado. Né? Agora, ouvi agora, rebeldes. Porventura tiraremos água dessa rocha para vós. Ele está falando, por acaso vai ser eu que vou tirar a água da rocha para vocês? E ele dá uma chamada de atenção no povo, porque Moisés ele estava irado. Sabia que não é errado a gente estar errado? É irado. A Bíblia diz assim, irais, porém não pequeis. Então o irar faz parte do ser humano. Nós podemos ter um momento de ira. Eu geralmente estou no trânsito. Havia um tempo, vou entregar um pouquinho. Havia um tempo, muito tempo atrás, um desenho do Walt Disney, o Pateta, quando ele ia dirigir, não sei se vocês lembram, ele ligava o carro, quando ele ligava o carro assim, ele transformava em outra pessoa. Eu sou essa pessoa, sou esse tipo Pateta. Ele ligava o carro, na hora que ele ligava o carro assim, ficava meio que o ponteiro assim, né? Eu sou essa pessoa. Quando eu ligo o carro, eu vou sair, eu já quero estar, não quero, se tem alguém muito devagar na minha frente, eu já quero passar. Então chega a ser uma transformação. Então, quando muitas das vezes o líder está num momento de pressão, ele acaba fazendo alguma coisa que pode vir a machucar alguém. Muitas das vezes, quando nós estamos num momento de deserto, podemos estar machucando alguém. Muitas vezes o momento faz com que nós possamos estar fazendo algo da qual nós não queríamos realmente fazer. E isso aconteceu com Moisés. Moisés ele vira para o povo e ele fala, bando de incircuncisos, bando de Berdinazes, rebeldes. Vocês acham que é nós que vamos fazer? Não é nós, mas sim é Deus que vai fazer. E o que é? Continua o versículo número 11, se eu não me engano, versículo número 10, ele fala ali, né? Moisés reuniram o povo diante da rocha e Moisés disse, ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Versículo número 11. Então Moisés levantou a sua mão, a mão que estava ao cajado. E o que ele fez? Ele feriu a rocha. Aleluia. O tema dessa mensagem, dessa noite aqui, é curados pela rocha. Curados pela rocha. A rocha tem o poder de nos curar. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha quantas vezes? 2 vezes. Veja, Deus tinha preparado um ambiente para que o nome dele fosse exaltado. O nome de Deus ia ser exaltado porque chamou o líder da qual ele tinha escolhido. Moisés desce com a vara ou o bordão, né? Chama ali o outro que é o sumo sacerdote, Arão, reúne todo o povo, põe uma rocha diante dele e o nome de Deus ia ser exaltado ali. Mas para o nome de Deus ser exaltado, o líder ele tinha que fazer aquilo conforme Deus orientou ele a fazer. Porém, no momento de ira, no momento que Moisés ele transforma mais ou menos assim, e no momento da qual ele está ali sob pressão, porque ele estava ouvindo que o povo estava com sede, ele vem e ele levanta a mão, que Deus tinha dado para ele a autoridade de carregar o cajado, e ele vem e ele fere a rocha. Curados pela rocha. A rocha ela foi ferida 2 vezes. E a rocha, quando ela é ferida, o texto diz assim, e a rocha 2 vezes com a sua vara, e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E o que é que acontece com a rocha? A rocha mesmo ferida, ela brotou água. E saíram o quê? Muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mesmo ferida, a rocha deu água. Mesmo nessa situação, a rocha continuou obedecendo. Versículo número 13, 12, só para a gente ter uma ideia. Olha só. O Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não meterei essa congregação na terra que lhes tenho dado. Então tudo aquilo ali aconteceu por causa de algo da qual o líder, Moisés,
Ele tendo uma direção, ele não veio a fazer. E quando ele não vem a fazer, ele complica a vida dele, ele complica a vida dos irmãos, ele complica a vida de todo mundo através de um ato insensato. Muitas das vezes a Bíblia, o sentimento de ódio, quando nós temos, nós não podemos ser movidos pelo ódio ao ponto de sair, deixar que o ódio nos controle. Mas existe momento, é algo da parte do sentimento normal do ser humano, ter ódio, tristeza, ira, mas nós não podemos deixar que esses sentimentos nos controlem. Por isso que o texto diz, né, que nós podemos irar. Irei-vos, porém não pequeis. Podemos irar, né? Podem ficar irados, porém não hajam debaixo da ira, porque quando nós agimos debaixo da ira, nós podemos fazer coisas, acontecer coisas ruins nessa situação. Momento de irai-vos e não pequeis, para quem é casado é mais fácil de entender, né? Porque muitas das vezes o abençoado fala A, a abençoada fala B, e muitas das vezes não há sincronização, sincronia. Tem que ter um entendimento. Então, nessa parte de relacionamento fica mais fácil de falar sobre isso. Mas o que eu quero falar nessa noite é sobre quando nós fomos feridos dentro da igreja. Quando nós somos feridos em um local, aonde nós viemos com a intenção de ouvir algo para que não pudesse gerar isso na nossa vida. Então, o tema, o título dessa noite é Curados pela Rocha. Isso aqui só foi uma introdução. E agora eu quero entrar aqui na parte do esboço que eu fiz aqui. Você já foi ferido pela igreja? Quem já foi ferido pela igreja? Quem que já foi magoado, ferido pela igreja? Eu quero dizer para você que a igreja é um local de pessoas. E pessoas, elas constantemente falham. E constantemente erram. E não existe ninguém perfeito. O único perfeito foi Jesus. Um Deus que se fez carne e entre nós habitou. Não errou. É o único da qual foi feito que não tem falha de erro. Agora, afora Jesus, todos nós somos suscetíveis a erro. Então, quando você vem na igreja e é ferido numa igreja, saiba que isso vai acontecer, porque a igreja é feita de pessoas. Amém? Então, eu não estou falando do prédio, né? A igreja ali, o prédio que é levantado ali. Mas estou falando de pessoas. Pessoas, elas devem, Pessoas deveriam ser amar na igreja, mas muitas das vezes as pessoas, por terem falhas, em vez de elas amarem na igreja, elas acabam julgando. Muitas das vezes, vamos na igreja porque nós queremos ouvir algo, ou estar num ambiente, mas muitas das vezes acontece algo como aconteceu com Moisés, Vamos lá. Então, no lugar onde deveríamos ser acolhidos, muitas das vezes somos rejeitados. No lugar onde era para ser estendido a mão, muitas das vezes viram a costa para nós. Tudo isso acontece, estou falando de um lugar que se chama igreja. Então talvez você tenha tido uma decepção por um líder, talvez um irmão chegou de trair a sua confiança, ou você ouviu uma palavra dura demais, ou somente um olhar, Às vezes tem somente um olhar, já fala mais do que para algumas palavras. Talvez você saiu com a alma sangrando, pensando, se isso aqui for igreja, eu não quero para a minha vida. Se isso acontecer comigo, se esse negócio, se eu vou num lugar, que aonde dizem que Deus está, mas ninguém me ajudou em nada, e é todo mundo, se isso aí for igreja, então eu vou sair disso aí, não quero mais isso para mim. E aí acaba acontecendo o fenômeno dos desigrejados. O que é um desigrejado? É a pessoa que gosta de Deus, gosta de Jesus, pode até seguir alguns ensinamentos de Jesus, mas ele tem uma certa distanciamento da igreja. Será que vai dar certo isso? Por isso o título dessa 21 dias de jejum lá em Goiânia é Igrejando, Igrejando, fazendo parte da igreja, sendo igreja. Continuando. Então, se isso é igreja, eu não quero mais. Então, existem feridas que não vêm do mundo, mas vêm da igreja. Feridas que não sangram por fora, mas marcam dentro da nossa alma por palavras, palavras faladas como Moisés, Moisés estava bravo ali, e ele esculhambou o povo e falou que todo mundo era rebelde, e ali ele
pela qual feriu todo mundo, né? Então, muitas das vezes as feridas, muitas das vezes estamos com a alma ferida por isso, por palavras, né, ditas sem amor, por uma rejeição, comparações, ou alguma coisa que aconteceu dentro da igreja. Então, Moisés, ele conhece esse tipo de dor. Moisés, ele entende isso. Moisés, ele entendia porque o povo murmurava. O povo apontava o dedo para Moisés e falava: Moisés, nós vamos morrer pela sua causa, Moisés. Então Moisés, ele foi ferido muitas das vezes por palavras. Quem que era a congregação? O nome já fala, congregação. Eram os irmãos dele, era a família dele, era o povo que Deus deu para ele. Então Moisés entendia o que era ser rejeitado. Moisés entendia o que era ser alvo de críticas. E olha que Moisés, ele era o homem mais manso que tinha naquele tempo. Então no deserto da vida, né, o homem que havia aberto o mar, né, ele viu ali as 10 pragas do Egito cair no Egito, ele viu tanta coisa acontecer. Mesmo Moisés, ele vendo aquilo que ele viu, ele chegou a um tempo em que ele via que o coração dele também estava ferido. Pelo quê? Pelo que acontecia junto com o povo ali, né? Muitas das vezes acontece também em igreja. Então o homem que havia aberto o mar se viu sem forças. No deserto da vida, em vez de falar à rocha, por quê? Ele já estava ferido. No deserto da vida, em vez de ele falar na rocha, o que Moisés fez? Ele feriu a rocha. Por quê? Porque ele já estava ferido. Então, quando nós estamos feridos, nós não vamos, muitas das vezes, obedecer um comando simples de Deus. Em vez de nós somente falarmos, nós vamos ferir. Está sendo fácil para entender? Muitas das vezes, Deus espera somente que nós venhamos e falamos, conversamos. E nós acabamos o quê? Ferindo. Por quê? Porque nós já estamos feridos. Feridos por quem? Por alguém. Um pastor, um líder de célula, um obreiro, o outro irmão. Alguém nos feriu. E se isso não for resolvido, nós não vamos conseguir conversar, mas nós vamos conseguir ferir. Porque eu já tenho uma ferida. Olha só. Eu acho muito interessante isso, né? Porque a rocha, quando ela foi ferida 2 vezes pelo líder Moisés, mesmo assim a rocha jorrou água. Aleluia. E o que chama isso? Qual que é o nome disso? Mesmo ferido, ela jorrou água. Tem um nome para isso aí, o nome disso se chama graça. O que é graça? Aquele povo merecia água. Aquele povo ali era um povo que murmurava não somente contra Moisés. Aquele povo murmurava contra Deus também. Aquele povo murmurava contra Deus, contra Moisés e contra Arão. Eles falavam que a sede deles era culpa de Deus e Abraão, ou Deus de Arão e de Moisés. Então eles estavam ali muitas das vezes confrontando a Deus. Então, na verdade, aquele povo, eles tinham que morrer no deserto de sede mesmo. Porque eles estavam confrontando simplesmente Deus. Mas Deus ali, ele ainda tem o perdão, ele derrama ainda água sobre a vida daqueles irmãos ali para mostrar para nós que a graça de Deus também estava presente no deserto. Então Deus, ele derrama sobre nós graças. Deus derrama sobre nós graças, sabe quando? Quando nós estamos ferindo o outro. Quando você foi ferido na igreja e você não consegue conversar com alguém lá fora, ou entre os irmãos na cela, ou em qualquer outro lugar, em vez de você conversar, você fere também, Deus não deixa Ele te abençoar mesmo assim. Tem um texto que diz assim, que o sol, Deus é tão bom que o sol, ele faz nascer o sol tanto para justos, quanto para injustos. Deus é Deus, é um Deus gracioso. Então o nome disso se chama graça. Mesmo quando somos feridos por pessoas, Cristo, que é a rocha, Ele continua jorrando sobre nós a sua graça. Amém? Mesmo quando somos feridos por pessoas, Cristo, que é a rocha, Ele continua jorrando vida ou graça sobre nós. Amém? Primeiro ponto. Entende? Primeiro ponto. Números, capítulo número 20, versículo 2, É só o mesmo capítulo, versículo 2. Olha só. Olha só o povo. Aquela situação ali. Quando a igreja nos fere, quando é que a igreja nos fere? Aqui a gente vai ver.
e não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e Arão. Não era isso? Então não tinha água. E o povo então se reuniu para o quê? Falar mal contra Moisés e contra Arão. Versículo 3. E o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo: olha só o que esse povo falou para Moisés. A gente vai dar até um desconto, até falar: puxa, Moisés tem razão mesmo, está bravo. Olha o que eles falaram para Moisés: antes tivéssemos morrido, expirado ali é morrido, antes que estivéssemos morrido, quando morreram nossos irmãos perante o Senhor. Versículo 4. E por que trouxesse o povo, a congregação do Senhor a esse deserto, Moisés? Para que morramos aqui, nós e os nossos animais? Versículo 5. E por que nos fizesse subir? Por que nos tirasse do Egito? Para nos trazer a esse lugar mau. Veja bem, era deserto. Mas Deus estava presente com eles. Deus de dia se transformava numa coluna para dar sombra ali para aquele povo, e de noite era a mesma nuvem se transformava em uma coluna de fogo, para proteger e aquecer o povo. E aquele povo falava que, por que nos tirou do Egito para esse lugar mau? Não de sementes, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Eles estavam falando, por que nos tirou de lá e nos trouxesse nesse lugar? Eles estão falando, nós lá no Egito, nós tínhamos esses privilégios: semente, figo, vides é uva, romãs e água para beber. E aqui a gente não tem nada. Eles tinham aquilo, sim ou não? Tinham. Mas eles, como que era a situação deles lá no Egito? Escravos. Ou seja, eles estavam lembrando do tempo que eles eram escravos, cativos. Então esse era o tipo de palavra que eles falavam para Moisés. E isso geralmente acontece, muitas das vezes. Moisés, ele ficou como? Ficou ferido. E Moisés, quando ele ficou ferido, quando Deus dá um comando simples para ele, pega e conversa com a rocha, e a rocha vai brotar água dela. E ele já com o coração machucado, o que ele faz? Bando de Berdinazes, e fala lá e chama o povo de rebelde, e em vez de ele conversar, ele vai e fere a rocha. Isso eu acho interessante. O povo de Israel murmurou contra Moisés, e a murmuração era porque eles estavam com sede. Presta bem atenção, murmuração. Um dia eu vou falar sobre isso aqui, murmuração. Tem uma palavra que no hebraico fala lashon hara. Eu já falei sobre isso aqui, lashon hara? Não? Tem uma palavra que fala lashon hara. Lashon hara é murmuração. O judeu jamais ele pode falar murmurar. Ele jamais pode murmurar, um judeu. Porque ele sabe que quando ele murmura, isso atrasa a bênção dele. E o povo ficou no deserto por causa de murmuração. Era uma travessia de quanto tempo? 40 dias, não era isso? Quanto tempo aquele povo ficou no deserto? 40 anos. Ficou no deserto por causa de murmuração. Então o povo, eles estavam o quê? Murmurando contra Deus. E essa murmuração faz com que nós possamos... Deus pode estar, em vez de estar nos abençoando, a bênção pode estar demorando de chegar em nós, porque nós, muitas das vezes, murmuramos. Então o povo murmurou contra Moisés. A murmuração é sempre uma linguagem de carência. Murmuração sempre é uma linguagem de carência. O que é carência? Olha para mim. Eu estou aqui, eu preciso disso, eu preciso de você. É uma pessoa carente. Então a pessoa, quando ela está carente, ela não quer falar, olha para mim, o que ela começa a falar? Murmurar. E ela começa a apontar dedo e começa a somente ver o lado negativo. E ela vai gerando isso, vai se tornando um hábito, ao ponto de que ela não consegue mais ver nada positivo. Tudo é negativo, porque ela já se habituou somente a murmurar. Então, quando a gente entra nesse negócio como aquele povo estava só murmurar, a gente acaba machucando sem saber. Acabamos machucando a pessoa, às vezes nem falando, às vezes um olhar, às vezes porque esqueceu alguma coisa. Então a murmuração é algo terrível, amém?
Murmuração é sempre uma linguagem de carência. É um grito de uma alma que perdeu a confiança em Deus. Murmuração é o grito de uma alma, de alguém que perdeu confiança em Deus. Já não confia mais em Deus, só vê o lado negativo. E só aponta o lado negativo. Mas o que é mais interessante nessa noite é que a rocha tem o poder de curar isso. Aleluia. A rocha tem o poder de pegar a pessoa que é murmuradora e transformar ela. Por quê? Porque esse é o nosso Deus. É um Deus do impossível. É um Deus que tem o poder de transformar a vida do homem. Amém? Olha só, muitos hoje vivem assim, feridos. Feridos pela igreja, feridos por líder, feridos pelos irmãos, né? Feridos por algum tipo de comparação, feridos por algum julgamento. O perigo é deixar que as feridas nos desconecte da fonte. Aleluia. O perigo é deixar que essas feridas nos desconecte da fonte. Quem é a fonte? Deus é a fonte, Jesus é a fonte. Então, se eu estou ferido e eu só murmuro, eu estou desconectado da fonte. João capítulo 15, versículo número 6, se eu não me engano. Tem como abrir aí? João 15, 6. Eu acho muito sugoi esse versículo. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Como que? Como uma vara. E secará, e aqueles que colhem lança fora. E jogam no fogo e arde. Versículo 7. Então tem que estar nele. Aí. Se vós estiverdes em mim, eu estou falando daquele. Se a pessoa só murmura, ela está desconectada de Deus. Né? Por que ela só murmura? Porque ela já foi ferida. Então ela não sabe ver nada de positivo, porque ela está ferida e ela só sabe querer olhar o lado tudo negativo. Mas esse versículo ele diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas para isso acontecer, se vós estiverdes em mim. Está falando de quê? De conexão. Para isso acontecer, eu tenho que estar conectado com Ele. Amém? Então o perigo da ferida é deixar que isso nos desconecte da fonte. E quando nós somos desconectados da fonte, nós só vamos andar frustrados. Quando alguém te fere dentro da igreja, é como se Moisés tivesse batido na rocha, né? É como se nós tivéssemos sentido aquela dor ali. Mas se você deixar de beber da rocha por causa de quem te feriu, quem morre de sede é você. Presta atenção. Presta atenção nisso aqui. Se você deixar de beber da rocha, se você deixar de chegar a Deus, porque alguém te feriu, quem vai morrer verdadeiramente, espiritualmente, é você. Um exemplo. Alguém aqui, você ficou triste comigo, eu fiz alguma coisa com você. Sei lá, não te cumprimentei, passei, fui para o carro, não te vi. Sei lá, aconteceu alguma coisa. E aí você fica triste comigo. E porque você fica triste comigo, você não vem mais na igreja. E você fala o quê? Não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de nada. E parte para o mundão. Em vez de ir para outro lugar e pelo menos tentar se conectar e ficar num corpo, o que vai acabar uma hora ou outra? Você tendo uma morte espiritual. Por causa de quê? Por causa de algo que talvez eu nem saiba o que tinha feito na vida de você. E isso acontece constantemente no quesito de estar sendo machucado dentro de igreja. Talvez o que eu estou falando aqui não tenha acontecido aqui na videira com nós. Talvez você já tenha está carregando uma ferida já com 500 anos na costa, do tempo que o Monte Fuji era morro ainda. Você está carregando feridas de 10, 15, 20 anos atrás e não consegue avançar. Precisa então olhar para quem? Olhar para a rocha. Por quê? Porque a rocha, mesmo ferida, ela consegue jorrar água. E essa água que jorra da rocha, ela tem o poder de matar a sua sede. Aleluia. Se você deixar de beber da rocha por causa de quem te feriu, quem morre de sede é você. Os feridos pela igreja precisam aprender a olhar além do vaso. Elas precisam enxergar o olheiro. Olha que forte. Aqueles que são feridos pela igreja, elas precisam aprender a olhar além do vaso.
elas precisam voltar o olho para o oleiro. Quem é o oleiro? É aquele que construiu o vaso, que forma o vaso do barro. Então, os nossos, em outras palavras, ele está falando assim: foque em Deus. Foque em Deus. Se você focar em Deus, você vai conseguir fazer o que Pedro andou. O que Pedro fez, o que Pedro fez? Pedro andou sobre as águas. Por quê? O foco estava na onde? Em Jesus. Ficou todo mundo amontoado, um monte de homem no barquinho, tudo pensando que era o baquê que estava vindo. Aí Pedro falou: eu estou conhecendo esse andar, parece que é Jesus. E ele vai e ele fala, ele grita: Senhor, é o Senhor que está vindo aí. Ele fala: é. Eu falo: então se é o Senhor, me manda ir ter contigo. O que Jesus fala? Vem. Aleluia, poder da palavra sugoi. Então Pedro está naquela palavra. Qual que era a palavra? Vem. E ele pisa em um mar, porque ele pegou uma palavra, e aquilo que poderia afundar, ele crendo naquela palavra, se torna algo sólido, e ele começa a andar, porque ele estava focado em Deus, focado em Jesus. Mas chega um momento que ele começa a olhar para os lados, ele vê o tamanho das ondas, vê a força do vento, ele começa a tirar o foco do Senhor. E quando ele começa a tirar o foco do Senhor, o que acontece? Ele começa a afundar. Quando ele começa a afundar, eu acho que sobrou essa parte. Eu imagino Jesus correndo para acudir o Pedro. O Pedro está afundando, Jesus vem e pega ele, e ele fala: como? Homem, pouca fé, por que duvidaste? Então é isso. Muitas das vezes deixamos de ter nosso foco em Deus e começamos a somente olhar para quem nos feriu, e queremos sair da igreja e queremos ser um desigrejado. Mas hoje nós vamos aprender a ser igrejados, né? Então o que eu quero te dizer com isso? Cristo não te feriu. Não foi Jesus que te feriu. Quem te feriu foi alguém. Foi alguém feito de carne e osso. E alguém que é feito de carne e osso é falho. Alguém de carne e osso vai falhar uma hora ou outra com você. Mas você não vai deixar de congregar, não vai afastar da igreja, porque isso aconteceu. Porque hoje nós estamos aprendendo a ser igrejados. Amém? Então o que eu quero te dizer com isso? Cristo não te feriu, foi o homem. Mas Cristo ainda continua sendo a rocha da tua salvação. Salmos capítulo 62, versículo 2 diz assim: só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Salmo 62, versículo 2: só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa. Não serei grandemente abalado, mas vai ser abalado. Mas não vai ser grandemente. Por quê? Porque ele tem o entendimento que Deus é a rocha e a salvação. Sugoi, né? Essa versão está sugoi, está mais explicativa ainda. Só Ele, só Deus é a minha rocha e a minha salvação, e é a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Ou seja, vai ser um pouquinho abalado. Vamos ser uma hora ou outra abalado. Mas quando nós temos entendimento que é Ele que é a nossa rocha, nós não vamos esmorecer, amém? Primeiro ponto é sobre isso então. Primeiro ponto, quando a igreja nos fere. Segundo ponto, fale a rocha. Números 20, versículo 8 diz assim: toma o bordão ou a vara, né? Ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha. Falai a rocha perante os seus olhos. Deus não mandou Moisés ferir. A fé madura não reage com ira, ela responde com outra voz. Então, Moisés naquela hora ali, ele foi imaturo, porque ele foi movido pelo um sentimento. Aleluia! Estou falando, como eu falei agora, sentimento de ira, medo, tristeza, alegria, são sentimentos. Nós não podemos ser guiados por sentimentos. Moisés, por um momentinho, deixou ser guiado pela ira. E olha o que aconteceu. Irai-vos, porém não pequeis. Então faz parte do ser humano ter um momento de ira. Porém nós não podemos chegar ao ponto de estar irado e pecar. Porque quando isso acontece é perigoso. Deus não mandou Moisés ferir. A fé madura não reage com ira. Fé madura não reage com ira.
O que é uma fé madura? É uma fé madura que não vai ser movida por sentimentos. Não estou sentindo nada. Então você precisa sentir alguma coisa para poder ir na igreja. Você precisa sentir alguma coisa para desenvolver mais, para buscar Deus. Você precisa sentir alguma coisa? Ou basta somente fé? Eu creio que é somente a fé. Se nós temos fé, independente do que você sinta, você tem que ser movido pela fé. Somos movidos pela fé. E quanto mais nós somos movidos pela fé, independe se você está triste, independe se você está alegre, independente se você está com ira, independente se você está com depressão, independente de tudo isso aí, você tem que deixar de lado os sentimentos que tentam te controlar. Porque quando você deixa o sentimento te controlar, essa é a história de Moisés. A fé madura não reage com ira, ela responde com voz. O símbolo é poderoso, Cristo já foi ferido, e isso já basta ter acontecido somente uma vez. A rocha ali é um símbolo de Deus, é um símbolo de Jesus, e Jesus já foi ferido por nós. Se Jesus já foi ferido por aquilo que o mundo já fez, o pecado que ele carrega sobre nós, carregou sobre as suas costas, né? Ali na cruz, então ele já não precisa mais, a gente não precisa mais estar ali tentando fazer com que ele seja colocado de novo naquele lugar. Olha só, o símbolo já é poderoso, Cristo já foi ferido uma vez, e isso basta. Agora ele quer que nós falamos com ele, ele quer ter um momento de comunhão conosco. Deus quer ter um momento de comunhão. E como é que nós vamos fazer isso? Falando. O momento de comunhão que Deus espera de mim e de você, como igreja, é falando. Nós estamos aprendendo que quem é ferido, ele vai ferir outra pessoa. Mas quando a pessoa é curada, Deus espera que ele faça o quê? A mesma coisa rantai que Moisés não fez. Deus deu a direção para Moisés, o quê? Falar com a rocha. E é isso que ele espera, que nós venhamos a falar com ele. E o que é que você vai falar com ele? Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Porque não tem, vocês conseguem esconder de mim, conseguem esconder de qualquer um, mas de Deus não tem como esconder. Não tem como esconder nada de Deus. Então o que você vai fazer quando Deus fala para você ter uma conversa com ele? Porque o preço já foi pago, então não precisamos ferir ninguém, que ele já foi ferido em nosso lugar. Então o que ele espera de mim e de você? Somente o conversar. Então Deus ele quer que falemos com ele, e que não ferimos novamente através de uma incredulidade, né? Falar com a rocha ou falar com Deus, né? É você orar, é você entrar no seu quarto e orar. Sabe como? Orar mesmo que você esteja ferido. Deus, o pastor pisou no meu carro, o pastor não me deu aquela rapadura, sei lá, fiquei assim. Então Deus, eu estou bem sentido. E você começa a falar com Deus, mesmo machucado. Sabe, eu gosto da história de Asaf. Asaf, Salmos capítulo 73, eu não vou lembrar o versículo, mas Asaf, ele tem um momento de ele estar totalmente querendo largar tudo. Asaf, quem era Asaf? Ele era o líder do ministério de louvor no templo do rei Davi. E Asaf, ele está 3:17, eu acho, eu não lembro agora. Mas Asaf, ele quer largar a mão de tudo. Mas ele tem um entendimento, ele fala, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou no culto hoje, vai ser o último dia. E o texto diz assim, quando Asaf ele entra no templo, Asaf quando entra no templo, ele tem um entendimento de como seria o fim do ímpio. Porque ele olhava para o ímpio, ele via que o ímpio prosperava. O ímpio, a pessoa que não tinha temor de Deus, crescia, era abençoado, entre aspas, né? E não acontecia nada, porque eles não cumpriam nada do mandamento. E Deus abençoava o ímpio. Então ele falou, não vale a pena isso. E Asaf, ele queria largar a mão de tudo, até Salmo 73, até que ele entra no templo e ele vê qual seria o fim deles. Então é muitas das vezes isso. Muitas das vezes nós estamos assim totalmente desanimados, não queremos nada com nada, mas é nessa hora que Deus espera que eu e você façamos o quê? Entre em particular com Ele e comece a orar. Busque a Deus, ore. Falar a rocha é orar mesmo ferido, é continuar buscando quando você não tem vontade.
ler a Bíblia quando não tem vontade, orar quando não tem vontade, subir o monte quando não tem vontade, jejuar quando não tem vontade. Deus não sabe, tem como esconder de Deus? Ah, Deus, eu não quero. Não tem como esconder dele? Ele sabe que não quer. Muitas das vezes nós não queremos, mas Ele espera isso de mim e de você. Isso é falar com Ele. A fé não é negar a dor, é escolher confiar apesar dela. João 7,37 diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João capítulo 7, versículo 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. A rocha ela já foi ferida no Calvário. Agora basta falar com ela para você receber essa água. A rocha já... se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Amém? Então, a rocha ela já foi ferida. Na onde? No Calvário. Então, se a rocha já foi ferida, o que ela espera então? Que nós possamos ir somente para conversar com ela. E quando nós fazemos isso, nós vamos receber o quê? A água da vida. Terceiro e último ponto, curado pela rocha. Efésios capítulo 4, versículo 16. Efésios 4, 16. Do qual todo o quê? Do qual todo corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de quê? De cada parte, faz o aumento do corpo, aleluia, para a sua edificação em amor. Quando fala corpo ali, está falando de igreja, tá? Do qual toda a igreja, vamos colocar a igreja? Do qual toda a igreja, bem ajustada e ligada pelo auxílio de todas as juntas, assim como tem o corpo, tem as juntas, né? A igreja também. Todas as juntas, segundo a justa operação de cada de cada parte, faz o que? O aumento da igreja, o aumento do corpo, para a sua edificação em amor, não em ira. Olha só, o apóstolo Paulo ele fala da igreja como um corpo bem ajustado. Cada parte é vital. Se uma sofre, todas sofrem junto com ela. Tem um texto, 1 Coríntios 12, 26, diz assim, 1 Coríntios 12, 26, já estou encerrando. 1 Coríntios 12, 26 diz assim: de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se eu cortar o dedinho aqui, é só o meu dedinho que vai sentir dor? Todo o corpo. Faz você, imagina você, corta o dedinho seu, a unha, tira a unha agora assim, pega um alicate e puxa a unha para fora. O que vai acontecer? Todos os membros irão o quê? Sentir com ele, irão padecer com ele. E se um membro ele é honrado, puxa vida, que unha linda, que dedinho lindo. Se um membro ele é honrado, o que acontece? Todos os membros se alegram, se regozijam com ele. Isso tem algo a ver conosco? Você é importante, meu irmão. Você não tem noção do como você é importante. Você é tão importante que Deus ele deu o Filho dele por amor de mim e de você. Deus espera de mim e de você que você possa sair dessa noite tendo esse entendimento aqui, que você foi chamado para fazer parte de um corpo. E quando você não vem, o corpo sente. E que quando você vem, quando você está presente aqui, todo o corpo é honrado. Como diz ali, os membros se regozijam junto com ele. Por quê? Porque você é essencial para Deus. Você é essencial para o reino. Você é algo da qual não tem outra pessoa igual a você. Você é único nesse mundo aqui. Não existe uma cópia de mim com o meu mesmo, com o mesmo DNA que o meu, não tem como. Só se eu fosse gêmeo e olhe lá. Então você é um ser único, da qual Deus te chamou. E Deus espera que vocês possam estar caminhando junto conosco como um corpo. Olha só, a cura interior acontece quando nós reconhecemos que estamos feridos. Puxa vida, o pastor machucou, me machucou. O que eu vou fazer então? Vou afastar a igreja. Vai te sarar? Vai. Agora, se você reconheceu que está ferido,
puxa vida, o pastor não me deu aquela rapadura, vou lá nele. Aí você vem, fala, pastor, me dá rapadura. Eu te combinei de dar rapadura? Combinou, puxa vida, então toma. Pronto, sarou. Muitas das vezes deixamos de ser curados porque nós não reconhecemos o nosso erro, ou a ferida que nós carregamos. Quando nós carregamos, se alguém aqui feriu outro alguém, só basta ir lá e falar, olha irmãos, você fez isso em amor. Em amor, como nós vimos em Efésios 4. Em amor, porque nós somos membros do mesmo corpo. Se um sente o dano, todos também irão sentir. Se um é honrado, todos irão regozijar. Olha só, a cura interior acontece quando reconhecemos que fomos feridos pelo corpo. Mas nós também vamos ser sarados quando nós vamos ali e temos um tratamento entre o corpo. Isso é tremendo. O mesmo lugar que gerou a dor é o mesmo lugar onde Deus quer te restaurar. No mesmo lugar onde você foi ferido, é o mesmo lugar onde Deus quer restaurar. Aleluia. Isso tem um outro nome também, que se chama maturidade. O mesmo povo que murmurou, viu a água jorrar. Eles não estavam murmurando contra Moisés? Moisés não bateu movido por ira ali? E aquela rocha, mesmo ferida, ela jorrou água. Então, o mesmo povo que viu Moisés murmurar, eles murmuraram, Moisés murmurou, tudo aconteceu ali. Aquele mesmo povo viu aqui também que saiu água da rocha. Então a mesma coisa acontece na igreja. Deus ele quer usar esse lugar de restauração para nos curar. Aqui é um lugar de restauração nessa noite, é um lugar de cura. Nós estamos aprendendo aqui a não ser desigrejados, mas nós sermos igrejados, porque talvez você tenha muito tempo carregando uma ferida, que talvez não foi aqui, não aconteceu aqui, aconteceu em algum outro lugar. E você precisa ser curado nisso aí. Quando você for curado nessa área, ser tratado nessa ferida aí, passar o band-aid espiritual aí, você vai estar bebendo água nessa rocha. E quando você bebe água nessa rocha, tenha certeza que você está dando passos grandiosos para a cura. Não se afaste da comunhão. Não se afaste da comunhão. A ferida cicatriza quando você permanece junto da rocha e do corpo. Não se afaste da rocha, não se afaste do corpo. Comunhão, quando você está no mesmo corpo, não se afaste da rocha, não se afaste do corpo. Amém? Ser igrejado é ter consciência de que a igreja é feita de homens. Isso é ser igrejado. Aí não tem uma igreja perfeita. Toda igreja vai ter falha. Por quê? A igreja é formada de pessoas, e pessoas falham. Então, ser igrejado é você ter consciência de que a igreja é feita de homens, homens imperfeitos, sendo curados pela graça de um Deus perfeito. O único que é perfeito aqui é Deus. O único que é perfeito aqui, você, se procurar minha vida, vai achar lugar que precisa ser tratado. O único perfeito é Deus. E quando nós temos esse entendimento, isso começa a gerar em nós maturidade. E nós começamos a entrar nessa questão do ser igrejado. O que é o desigrejado? O desigrejado ele foge da dor. O igrejado ele aprende com a dor e amadurece com ela. Isso foi, né? O igrejado aprende com a dor e amadurece com ela em amor. Salmo 147, versículo 3 diz assim: sara os quebrantados. Aleluia. Amém? Quem quiser louvor já pode me subir já, que já estou encerrando, vou entrar no final. Achou o Salmo 147? Está escrito assim: sara os quebrantados de coração e liga-lhes. 147, versículo 3. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as... Aleluia. Deus é esse, que Ele faz isso. Ele sara aquele que tem um coração quebrantado, um coração que já foi ferido, uma pessoa que ela não consegue falar mais coisas positivas
pelo grau de ferida que já aconteceu na vida dela. Mas nesse salmo ele diz que Deus é aquele que ele sara os quebrantados de coração. Aleluia. E liga-lhes as feridas. Você está no lugar onde Deus está derramando dessa água nessa noite. Seu coração pode ter sido ferido, machucado. Alguém pode ter falado alguma coisa para você há muito tempo. Você veio de outro lugar, talvez aqui numa célula, entre o Ministério do Louvor, entre a liderança, aconteceu algo da qual você foi ferido. E Deus está vendo essa ferida. E sabe o que Ele espera? Que nós possamos ser restaurados nessa noite. Vamos aprofundar mais? Talvez não foi aqui na igreja, mas aconteceu algo na sua família que te feriu. Algo relacionado ao pai, à mãe, aos filhos, aos avós, aos netos. E você carrega essa dor durante muito tempo. Mas aqui é o lugar que nós estamos aprendendo a ser igreja. Quando nós tivermos a nossa identidade de igreja, que nós somos igrejados, nós estamos reunindo como igreja, como um corpo, as coisas irão acontecer, irão fluir de uma maneira mais poderosa. Por isso nessa noite é tão importante nós estarmos tendo esse entendimento sobre sermos curados pela rocha. Para finalizar, talvez você tenha sido ferido por pessoas más, né? Pessoas que você teve uma expectativa na vida dessa pessoa, né? Eu quero te dizer que Cristo, Ele não, da mesma forma que você foi ferido por pessoas, Deus, Ele não quer nenhum mal seu, né? Deus, Ele não te excluiu, pessoas sim te excluíram. Você já pode ter sido rejeitado, mas Jesus não. Jesus não te excluiu, Jesus não te condenou. Jesus apenas te convida para você falar com Ele. Aleluia. Como era a direção de Deus para Moisés? Fale com a rocha. Nessa noite eu quero te convidar a você falar com Ele. Nessa noite eu quero te convidar. Você está nesse momento, nós vamos apagar as luzes. Você vai ter um momento de falar com Ele agora. Fale com a rocha. A rocha não se fechou por causa da sua dor. Ela continua ainda jorrando água. Aquela rocha simboliza Deus. Ela continua ainda jorrando água. E hoje, quem fala a rocha é curado pela rocha. Aleluia. E hoje, nessa noite, quem fala a rocha é curado pela rocha. O que Moisés perdeu por ferir, você irá recuperar somente por crer. João 4,14 diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais sentirá sede. Se você já foi ferido pela igreja e hoje é o dia de reconciliar-se com Cristo, com o corpo, não viva como um desigrejado, como uma parte do corpo que está só. Seja um igrejado, alguém que entende que a comunhão cura. Então fale a rocha. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocar em pé. Aleluia. O Ministério do Louvor vai estar tirando um louvor. Não sei, aquele primeiro louvor, tem como cantar o primeiro? Pode ser esse. Aleluia, pode ser. Nesse momento eu quero que você veja o seu coração. Pastor, eu fui ferido. Alguém me feriu aqui. Se essa pessoa que te feriu está aqui dentro, tem esse momento de cura. Vá nele, vá nela e trate em amor. Converse. Mas nós vamos sair daqui hoje diferente da forma que chegamos. Sara os quebrantados de coração e liga-lhe as feridas. Vamos louvar ao Senhor. Nesse momento de louvor, você sentir de estar orando por alguém, esteja aí orando com ele, orando com ela. Vamos sarar essa ferida hoje em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Há um lugar. Aleluia. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar.
momento. Que você possa estar liberando agora palavras de cura, palavras de perdão, tentando restaurar algo. Talvez esse coração que foi ferido, se foi algo que aconteceu aqui na igreja, esteja tirando esse momento para estar arrumando, ajustando isso. Mas se for aconteceu algo antes de ter vindo aqui, ou referente a alguém que não está aqui, você tem que estar orando nesse momento. Senhor Jesus, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Senhor, nós cremos no poder da Tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. Cremos no poder da revelação que tem sobre a Tua palavra, Senhor. Senhor, nós cremos hoje e aprendemos hoje o que é que acontece quando nós deixamos de obedecer a Tua voz, Senhor. Quando nós estamos sendo movidos pelos sentimentos, muitas das vezes ferimos alguém, Senhor. Mas hoje nós aprendemos aqui, Senhor, que o Senhor ainda continua nos curando, ainda, Senhor, que nós não merecemos, Senhor. Isso se chama graça, Senhor. A Tua graça está sobre as nossas vidas. Por isso eu peço, Senhor, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que ainda tem algo a ser tratado, Senhor, que o Senhor possa estar fazendo com que ela possa estar conversando com a rocha, falando com a rocha que é o Senhor. Que isso possa ser, Senhor, algo da qual possa gerar cura nas nossas vidas, Senhor. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor esteja nos ajudando a liberar, Senhor, perdão para alguém, Senhor. Liberar perdão, Senhor, para algo que aconteceu aqui na igreja, Senhor. Porque nós não queremos ser nenhum desigrejados. Pelo contrário, nós estamos falando isso para que haja um alinhamento, para que haja uma restauração, para que nós possamos caminhar juntos, uníssonos, Senhor, como um homem só, Senhor. Ah, Senhor, eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer na vida de cada célula, na vida do Ministério Louvor, na vida dos professores, na vida da liderança, Senhor, na vida dos irmãos. Senhor, eu creio que quando nós somos sarados, Senhor, nós podemos levar cura para os outros também, Senhor. Mas quando nós permanecemos feridos, nós só sabemos ferir, Senhor. Por isso, nessa noite, nós entendemos que a rocha continua jorrando a água, Senhor. A Tua graça continua vindo sobre nós, Senhor. Por isso eu peço sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar jorrando dessa graça sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém, meus irmãos. Aleluia. Que você possa tomar posse dessa palavra nessa noite. Que você possa pegar essa palavra, fica ruminando com ela no decorrer da semana. E que você possa ali estar compartilhando ela na célula. Eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer, porque a célula é parte do culto também. Na verdade, esse culto ela só vai acabar no dia de célula, quando você for estar participando no dia da célula. Lá vai ser finalizado o culto de hoje. E eu creio que grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer na célula onde você vai, na célula onde você frequenta. Se tiver alguma coisa com a tua liderança, conversa com os líderes. Se tem alguma coisa para tratar, não deixe para amanhã, mas venha e façamos isso. Por quê? Porque nós somos corpo, nós somos igreja. Se você não vem, se você tenta sair sendo desigrejado, é como uma mão fora de um corpo. Eu não imagino uma mão andando por aí sozinha. Isso pode ser filme de terror, mas não é a igreja. Deus, Ele espera de mim e de você que nós possamos estar alinhados e sermos totalmente igrejados com Ele. Amém, irmãos? Bem, essa semana nós temos célula normal, temos também os estudos normais, tá? Nas datas, né? Nos dias certos. E eu queria estar comunicando com vocês que, principalmente os pais que têm as crianças ali, nós tivemos hoje a gravação do documentário de 25 anos do Radicais Kids aqui, né? A participação do Japão. Em dezembro nós teremos o lançamento e nós vamos estar comunicando com vocês para vocês estarem lá vendo no YouTube, amém? Então, as crianças de vocês participaram. Então, vocês, pais que ainda não preencheram o papel, por favor, eu preciso da autorização. Nós estaremos fazendo também a gravação na sexta-feira na célula. Então, se seu filho não participa da célula Kids na sexta-feira, eu vou pedir para que você entre em contato comigo, porque eu vou estar fazendo com o Caio, o Soguei das Crianças, para eles estarem participando dessa célula, tá? Nós vamos estar fazendo também a gravação na sexta-feira, às 8h30. Então, estejam conversando comigo, que eu vou estar responsável pelas crianças, ok? Que não estão participando da célula, tá? No dia 25, sábado, depois do culto,
nós estaremos, né, eu não sei se vocês lembram que nós recolhemos a oferta especial das crianças nesse jejum. Então, durante esse jejum, nós recolhemos essa oferta e no dia 25 eles vão estar sendo abençoados com uma noite do pijama. Tá? Então, nós vamos estar fazendo essa noite do pijama na casa da Laini. Após o culto, nós já vamos para lá. Então, eu vou pedir para que os pais ou fiquem responsáveis de levar seus filhos ou estejam conversando comigo antes. Eu vou estar com o carro pequeno, então eu preciso que vocês me comuniquem antes, tá bom? Então, o que eles vão precisar levar? Pijama, tá bom? E escova de dente, pasta de dente, tá? Nós vamos estar fazendo uma programação com as crianças lá, ok? No dia 25, após o culto, e no domingo, vocês podem estar pegando as crianças mais ou menos por volta de 10, 10 e meia. Amém? As inscrições dos legendários já encerraram. E o pastor vai estar indo para lá no dia 23, né? Com alguns irmãos. Acho que é só. Amém. Então vamos estar orando. Encontro, gente. Por favor, não esqueçam de fazer suas inscrições para o encontro. Essa semana eu já vou estar fazendo as listas certinho. De todo mundo, quem vai servir, quem não vai. Então, se você não comunicar que você vai servir, eu vou colocar você como um encontrista, tá? Então, esteja colocando como servo, ok? Quem não está envolvido em célula, não tem como servir nesse encontro, ok? Precisa estar dentro de uma célula. Então, se você não está na célula, procure uma célula para você estar participando. Negativo.